Em uma conferência de imprensa recentemente, Joe Biden afirmou que mulheres e homens americanos irão lutar para defender Taiwan de uma invasão por parte da China. Isso imediatamente causou uma repercussão muito grande na China, que afirmou que os Estados Unidos estariam violando a sua própria política de uma China. Em resposta, o presidente americano ordenou que a Marinha canadense e americana navegasse pelo Estreito de Taiwan. Durante anos, os Estados Unidos ficaram em cima do muro em relação a Taiwan, ambiguidade que facilitava os negócios, nunca se comprometendo verdadeiramente com a defesa da ilha, mas sempre insinuando que combateriam uma invasão chinesa com suas tropas. O tom mais moderado vinha servindo como um ato de diplomacia dos americanos, enquanto a China vê a reunificação de Taiwan como não apenas um ato de orgulho nacional, mas de sobrevivência para o Partido Comunista Chinês. Uma Taiwan livre e independente é uma afronta direta à tentativa da China de se tornar uma superpotência global, algo que ela vem trabalhando para se tornar. Se uma nação não consegue neutralizar uma província renegada em seus próprios mares, nunca terá credibilidade de se tornar uma superpotência global. Para o Partido Comunista Chinês, a democracia de Taiwan é uma verdadeira ameaça ao controle de poder da China. Agora, o presidente americano disse alto e claro o que vinha sido dito em entrelinhas há muito tempo, e a China terá que lidar com as forças americanas caso tente invadir Taiwan. Mas o que Joe Biden faria em caso de uma invasão? Uma invasão chinesa a Taiwan só poderia ser realizada em uma janela de 2 a 3 semanas na primavera ou no outono, quando as marés estiverem favoráveis. As tropas chinesas também só poderiam desembarcar em um número limitado de praias adequadas para descarregamento de infantarias e veículos, e em todas elas com um alto nível de defesa e armadilhas colocadas antes da invasão. Além do mais, uma invasão levaria meses de planejamento, dando Taiwan um amplo aviso e possibilitando a marinha da ilha de minar o Estreito de Taiwan. Seria o maior confronto em termos de armas, recursos e vidas desde as grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial. Mesmo sem a ajuda dos Estados Unidos, não seria fácil para a China invadir a ilha, mesmo com seu tamanho e poder gigantescos. Como os gregos nas Termópilas, Taiwan está em uma posição estrategicamente superior que permite que, mesmo com seu pequeno número de tropas, conseguiria forçar as tropas chinesas até o mar novamente. Em caso de guerra, a resposta do Ocidente seria pelo ar e água, e é muito improvável que as tropas terrestres americanas chegariam a lutar. Mas não é impossível que a Marinha e as Forças Armadas americanas sejam convocadas para a defesa da ilha em pequenos números para reforçar a defesa de Taiwan. O primeiro movimento mais lógico seria os submarinos americanos destruir as embarcações chinesas. Apesar da crescente habilidade de tecnologia de guerra anti-submarino chinesa, ainda é necessário mais tecnologia para chegar ao nível de camuflagem dos submarinos americanos. O Serviço Silencioso americano seria encarregado de criar emboscadas para as embarcações chinesas tentando navegar no Estreito de Taiwan. O Estreito de Taiwan seria o local mais belicoso para qualquer embarcação operar. Os Estados Unidos perderiam alguns submarinos, mas a perda da China seria significativamente maior. No norte, perto da Península Russa, um único submarino americano da classe Ohio, modificado para carregar mísseis de cruzeiro, lançaria um ataque devastador contra a linha de petróleo conectando a China e Rússia. Isso deixaria a China apenas com uma rota para transportar petróleo para o país. O petróleo é a chave de vitória em uma guerra, visto que qualquer economia moderna necessita para funcionar. No entanto, a China é extremamente vulnerável à interrupção do comércio de petróleo. Esta, em grande parte, é a razão pela qual os Estados Unidos prestou pouca atenção às ameaças da China. Aproximadamente 60% do comércio da China, incluindo petróleo, viaja pelo mar. O país pode ter a maior marinha do mundo, mas a maior não significa mais capaz, e a marinha da China ainda tem algumas deficiências sérias. Para começar, os números são muito inflados por pequenos barcos que possuem mísseis, e deixaria o domínio marítimo da China, logístico e defensivo, muito mais fraco ao enviar navios muito além de seus mares. Isso significa que seria difícil o abastecimento logístico dessas tropas, uma versão pior do que vimos na Guerra da Rússia. Isso é uma situação que a China vem tentando resolver, expandindo sua influência no sul da China via ilhas artificiais. Essas ilhas artificiais estão repletas de mísseis de longo alcance e aeronaves de ataque, mas mesmo assim não é o suficiente para proteger o Tratado de Comércio da China.
Isso porque qualquer navio que leva petróleo à China precisa passar pelo Mar Arábico e o Oceano Índico, dando aos Estados Unidos 2 pontos para estrangular economicamente a China. Mesmo antes das ameaças hostis, a Marinha Americana iria se deslocar ao Mar Arábico e o Oceano Índico. Os navios, localizados perto do Golfo de Omã, seriam os primeiros a cortar o suprimento de petróleo aos chineses. Ao leste, no Estreito de Malaca, os americanos também cortariam o comércio chinês com suas embarcações, e o resultado seria próximo ao de um embargo total no petróleo para a China, sobrando apenas o oleoduto que conecta a Rússia e China fora de alcance das armas do Ocidente. Todavia, não é impossível imaginar que, em caso de guerra, os Estados Unidos não colocariam seus bombardeiros furtivos B-2 Spirit, projetado para penetrar densas defesas antiaéreas sem ser detectado, no norte da Índia para atacar esses oleodutos. Com a relação muito fria entre Índia e China, é muito provável que a Índia permita que bombardeiros americanos atuem em seu espaço aéreo para realizar a missão. Se você já se perguntou por que a China ainda não invadiu Taiwan, é em grande parte porque a Marinha dos Estados Unidos está com o pé na garganta da China e exigiria pressão mínima para sufocar o país economicamente. E você, qual sua opinião sobre o assunto? Não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo.